Você já imaginou como seria estar numa festa de Natal chique, toda iluminada, música ao vivo, champanhe, e de repente ser humilhada na frente de todo mundo? Pois é exatamente isso que aconteceu com uma mulher grávida que entrou no salão achando que ia ter uma noite linda. Mas o marido, a amante e a sogra dela tinham outros planos. Eles não faziam ideia de quem era o pai dessa mulher. E quando um copo de vinho vermelho explodiu no rosto dela, a sala inteira congelou. Porque tem um homem na sacada observando tudo. E ele acabou de decidir que viu o suficiente. O que vem agora vai te deixar sem palavras. Fica comigo porque essa história de traição, vingança e justiça vai cortar mais fundo que qualquer faca. Antes de começar, comenta aí que horas você tá assistindo e de onde você é. A gente adora saber quem tá acompanhando essas histórias com a gente. Agora, fecha os olhos por um segundo e imagina. Salão enorme. Lustres de cristal. Árvore de Natal de ouro e prata. Música clássica tocando baixinho. O cheiro de canela no ar. Parece conto de fadas, né? Mas para Eleanor Hart, aquela noite ia ser tudo menos um conto de fadas. Ela entra no salão ao lado do marido, Victor Hall. 7 meses de gravidez. Vestido azul claro que flutua suavemente nos tornozelos. Ela tá se movendo devagar, não só por causa da barriga, mas porque ela quer aproveitar cada segundo. Ela tem esperança. Esperança de que essa noite possa aproximar ela e o marido de novo. Que talvez ele volte a ser o homem que ela se casou. Mas sabe o que acontece? Victor não oferece o braço. Ele dá 2 passos à frente, ajeitando a gravata, olhando para o salão como se a presença dela fosse constrangedora. Ele mantém distância suficiente para parecer educado em público, mas não o bastante para alguém confundir eles com um casal apaixonado. E a Eleanor? Ela percebe. Claro que percebe. Mas ela engole a decepção. Ela já aprendeu a esconder a dor do mesmo jeito que escondia o enjoo matinal. Em silêncio. A orquestra toca uma peça suave de Natal. Violino flutuando no ar. Tudo lindo. Tudo perfeito. Eleanor quer acreditar que a noite pode ser diferente. Que talvez, só talvez, o Victor lembre do casamento que eles tinham. Aí aparece Margaret Hall. A sogra. E cara, a expressão dela é afiada o suficiente para cortar vidro. Ela olha para os passos lentos da Eleanor e balança a cabeça com desprezo. Você tá andando devagar demais. As pessoas estão olhando. O tom é cortante. Alto o suficiente para chamar a atenção dos convidados por perto. Eleanor respira fundo. Ela se lembra de ficar calma. Ela não quer conflito. Não aqui. Não essa noite. Mas espera que piora. De repente, outra mulher se aproxima da multidão. Sabrina Voice. A mulher que Eleanor só tinha visto em mensagens discretas no celular do Victor. A mulher cujo perfume ela tinha sentido nas camisas dele tarde da noite. Sabrina tá usando um vestido vermelho justo que captura cada feixe de luz no salão. Os lábios dela, vermelhos como rubi, se curvam num sorriso arrogante enquanto ela olha pro estômago da Eleanor. Depois pro rosto dela. Depois de volta pro estômago. Sabrina e Margaret trocam o olhar. Não é sutil. Não é gentil. É o olhar de 2 mulheres esperando o momento certo para atacar. Antes que Eleanor possa dizer qualquer coisa, o Victor murmura algo sobre discussões de negócios e caminha direto para Sabrina. Ele não olha para trás. Não considera se a esposa grávida consegue ficar sozinha numa sala cheia de estranhos. Eleanor engole a dor. Coloca uma mão gentilmente sobre a barriga. Ela não quer mostrar fraqueza. Não na frente da Sabrina. Não na frente da Margaret. Ela fica ali, sozinha no centro do salão, cercada por vestidos brilhantes e sapatos polidos. Ela prende um fio de cabelo solto atrás da orelha e tenta parecer composta. Do outro lado do salão, Liam Grant, o gerente do evento, nota o desconforto dela. Ele dá um aceno simpático. Os olhos dele dizem que ele entende mais do que deixa transparecer. Daniel Rives, o chefe de segurança, monitora a sala através de câmeras discretamente posicionadas. O trabalho dele é garantir segurança. Mas essa noite, ele se pega observando Eleanor mais que qualquer outra pessoa. Algo na tensão em torno dela parece errado. Por um breve momento, Eleanor sente a sensação de estar sendo observada. Ela se vira ligeiramente e examina a sacada acima. Ela vê apenas sombras e lustres. Ela diz para si mesma que é imaginação. O pai dela não estaria aqui. Ele não esteve em lugar nenhum perto da vida dela por anos. Ele desapareceu sem despedida, sem explicação, sem uma única mensagem. Ela passou anos se convencendo de que ele não se importava mais. Pensar nele hoje só abriria uma ferida que ela mal conseguiu costurar. O celular dela vibra. Uma mensagem da mãe. Você tá bem, querida?
Eleanor digita de volta uma mentira rápida. Sim, tô bem. Ela levanta os olhos de novo ao som de risadas. Vitor tá a poucos metros de distância. Inclinado para perto da Sabrina, sussurrando algo que faz ela rir e tocar o braço dele. A humilhação queima através da Eleanor como fogo gelado. Os convidados começam a sussurrar. Cabeças inclinadas. As pessoas trocam comentários baixos. Margarete se certifica de que todos vejam. Ela se inclina em direção a outro convidado e sussurra alto o suficiente. Um homem de sucesso merece uma mulher que combine com o status dele. Eleanor aperta os lábios. A mão dela deriva protetoramente pro estômago quando o bebê chuta contra a tensão crescente no corpo dela. Uma rajada súbita de ar de inverno varre a entrada quando as portas principais se abrem. As conversas vacilam por um momento. Mais convidados chegam. Mas entre eles há uma presença que Eleanor não nota. Um homem alto pausa na entrada antes de subir para a sacada. A postura dele é equilibrada. A expressão ilegível enquanto ele observa o salão abaixo. Eleanor não olha para cima. Ela não tem motivo. Ela acredita que o pai dela se foi para sempre e nunca mais entraria em nenhuma parte da vida dela de novo. Ela não consegue imaginar que ele está a apenas alguns metros de distância, observando a dor que ela tenta desesperadamente esconder. O homem permanece imóvel. Mãos entrelaçadas atrás das costas. Olhos travados na Eleanor. Um lampejo de emoção passa pelo rosto dele. Reconhecimento, luto, fúria. Mas Eleanor permanece inconsciente. Ela volta a olhar para baixo, ajeitando o tecido do vestido enquanto respira fundo para acalmar as mãos trêmulas. Em volta dela, a risada continua. A música continua. A vida continua. Ela se sente como a única coisa congelada numa sala brilhante cheia de movimento. Ela fica ali sozinha, sem saber que a noite está construindo em direção ao momento que vai estilhaçar tudo o que ela pensava saber sobre abandono, lealdade e família. Ela não faz ideia de que a vida dela está prestes a mudar para sempre. E olha só, enquanto ela está ali tentando se manter de pé, a Sabrina puxa Margarete para um canto escuro atrás de uma coluna envolta em fita dourada. Sabrina se inclina perto. A voz baixa e afiada. Hoje à noite ela precisa ser completamente humilhada. Os lábios da Margarete se curvam num sorriso satisfeito. Não há hesitação no acordo dela. Já é hora dela entender o lugar dela. Remover ela da vida do Vitor só vai ajudá-lo. Para Margarete, Eleanor sempre foi um inconveniente. Esse gala de Natal era simplesmente um palco conveniente. Enquanto elas sussurram, Vitor permanece alheio a tudo exceto Sabrina. Ele paira perto dela, ouvindo o que quer que ela diga, sorrindo para os comentários dela, descartando a esposa como se ela fosse invisível. Eleanor sente a dor dessa rejeição. Mas ela tenta esconder. Mesmo assim, os convidados começam a sussurrar e lançar olhares na direção dela. Para eles, provavelmente parece ciúme. Eles presumem que Eleanor está simplesmente sendo excessivamente sensível ou possessiva. Eles não fazem ideia de que ela está testemunhando o lento desmoronamento do casamento dela bem na frente dos olhos dela. Do outro lado da sala, os olhos da Sabrina piscam em direção a Eleanor com uma faísca de crueldade. O olhar dela viaja do estômago inchado da Eleanor até as mãos trêmulas. A mensagem é clara. Você não pertence aqui. Margarete espelha o gesto sussurrando para um grupo de convidados. Ela não é uma boa combinação para a família Hall. Nunca foi. Liam, o gerente do evento, observa essas pequenas interações com preocupação crescente. Ele nota Sabrina sussurrando em segredo. Ele nota Margarete observando Eleanor com uma quietude predatória. Algo na atmosfera parece errado. Ele continua mudando de posição para manter Eleanor na linha de visão dele. Enquanto isso, na sala de segurança, Daniel Rives assiste o salão através de uma variedade de telas de câmera. A atenção dele se estreita quando ele vê Sabrina e Margarete juntas, olhando repetidamente para Eleanor. A linguagem corporal delas diz que elas estão planejando algo. Ele toca um botão para ajustar o zoom, certificando-se de ter uma visão clara dos movimentos delas. De volta ao salão, Sabrina pega um copo de vinho tinto profundo de um garçom que passa. Ela estuda o líquido com um sorriso zombeteiro. Um respingo leve é tudo que precisa. Ela murmura para Margarete. Margarete acena. E meu filho vai ficar com você. Não com ela. A confiança dela é arrepiante. Ela acredita que a lealdade do Vitor a Sabrina é forte o suficiente para suportar qualquer coisa. Até crueldade aberta em relação à esposa grávida dele. Eleanor não tem consciência da conspiração delas. Ela só sente que algo está errado. Uma pressão estranha se acumula no peito dela, como se os instintos dela estivessem avisando para ela se afastar. Ela muda o peso do corpo e considera ir para o outro lado do salão.
Mas o peso da gravidez torna o movimento lento e deliberado. A parte inferior das costas dói. Os pés pulsam. Ela se sente vulnerável de um jeito que não esperava. Mais convidados VIP chegam, atraindo atenção em direção à entrada. Margaret temporariamente suaviza a expressão, fingindo ser graciosa e digna. Ela mascara o desdém com um sorriso tão polido que parece artificial. Ninguém que a cumprimenta suspeitaria que ela está orquestrando uma humilhação pública. Sabrina usa a distração para mandar mensagem pro Victor. Tá quase na hora. Victor lê a mensagem, coloca a bebida dele para baixo e se afasta da Eleanor sem uma palavra. Ele se junta a Sabrina novamente como se puxado por um fio invisível. O abandono dele faz o estômago da Eleanor se revirar. Ela coloca a mão sobre a barriga. O bebê reage com um chute forte, respondendo ao estresse crescente dela. Ela sussurra uma garantia suave pro filho, embora ela mal acredite nas próprias palavras. Tentando acalmar a respiração, Eleanor se vira ligeiramente, procurando uma saída pelo círculo de convidados. Talvez ela possa escapar por um momento e recuperar o controle das emoções. Mas quando ela se move, Margaret entra no caminho dela, bloqueando com uma expressão que finge preocupação mas irradia triunfo. Cuidado! Não vá longe demais. As pessoas podem achar que você está causando uma cena. Liam vê a interação e imediatamente dá alguns passos mais perto. Ele quer ajudar Eleanor, mas Margaret lança um olhar de advertência que o faz hesitar. Ela é a mãe de um milionário e carrega influência em cada sala que entra. Ainda assim, ele paira por perto, não querendo abandonar Eleanor completamente. Perto do centro do salão, Sabrina levanta o copo de vinho e começa a se mover em direção a Eleanor com lentidão calculada. Ela sorri para os convidados, passando como se estivesse simplesmente curtindo a noite. Mas os olhos dela nunca deixam Eleanor. Nem uma vez. Eleanor sente a garganta apertar. Cada instinto grita para se afastar. Mas o caminho dela está bloqueado dos dois lados. Vestidos elegantes, sapatos polidos e grupos de convidados conversando formam uma parede em volta dela. Não há espaço para recuar. A respiração dela acelera. Acima deles, uma das câmeras de segurança muda de posição. Daniel a reposicionou para gravar a área exata onde Sabrina está se aproximando. A lente da câmera clica suavemente ao ajustar o foco, capturando cada detalhe com perfeita clareza. Os saltos da Sabrina batem levemente contra o chão de mármore enquanto ela fecha a distância. Eleanor consegue sentir o desequilíbrio no ar. Como se a própria sala sentisse que algo terrível está prestes a acontecer. Eleanor agarra o estômago, tentando acalmar a respiração. Ela procura o Victor pela sala, esperando que ele note o sofrimento dela. Mas ele está a vários metros de distância ao lado do lugar vazio da Sabrina. Ele não olha para a esposa. Ele não sente o perigo. Ele não se importa. Sabrina para apenas alguns centímetros de Eleanor. O copo de vinho tinto brilha sob o lustre de cristal. Eleanor engole, incapaz de recuar nem um passo por causa do espaço lotado atrás dela. A tensão na sala se aprofunda. Alguns convidados próximos, sentindo drama, desaceleram as conversas. O batimento cardíaco da Eleanor ecoa nos ouvidos dela. O vinho na mão da Sabrina muda enquanto ela inclina o copo levemente. Daniel aumenta o zoom da câmera uma última vez. Tudo tá no lugar. Tudo tá prestes a ser gravado. Eleanor sente a sala mudar enquanto Sabrina se aproxima. O vestido vermelho se movendo como uma faixa de fogo pela multidão. Por um momento, Eleanor espera que Sabrina esteja simplesmente passando. Ela espera que ela pare ao lado de outra pessoa. Mas Sabrina para diretamente na frente dela. Levantando o queixo de maneira teatral, como se quisesse que cada par de olhos se voltasse para elas. Você parece exausta. Talvez devesse ir para casa e descansar. Sabrina levanta a voz o suficiente para os convidados próximos ouvirem. O tom é doce na superfície, mas oco por baixo. Carrega o tipo de veneno que é feito para se espalhar rapidamente. Margaret vai pro lado da Sabrina. Ela coloca uma mão gentil sobre o próprio peito, fingindo preocupação. Sim, você realmente não parece bem, querida. Talvez tudo isso seja demais para você na sua condição. Os olhos dela brilham com falsa simpatia. Ela se certifica de que os convidados em volta delas a vejam como a razoável, enquanto Eleanor parece frágil. Eleanor acalma a respiração. Ela sabe melhor do que argumentar. Ela força um sorriso educado. Eu tô bem. Só quero aproveitar a noite. Sabrina inclina a cabeça ligeiramente. Os lábios curvam para cima, revelando um sorriso que não pertence a uma companhia educada. Ela levanta o copo de vinho tinto com lentidão deliberada. O líquido carmesim profundo reflete as luzes do lustre. Eleanor sente que algo está errado. Mas antes que ela possa reagir,
O sorriso da Sabrina se amplia. Com um movimento rápido e afiado do pulso, o vinho voa do copo. O líquido quente explode no rosto da Eleanor. Pelo mais breve momento, o tempo congela. A sensação é avassaladora. O vinho tá pegajoso e frio contra a pele dela, pingando no cabelo, escorregando pelo pescoço e encharcando o tecido do vestido azul claro. A cor linda que ela escolheu para parecer calma e graciosa agora tá manchada de vermelho. Como se alguém tivesse pintado vergonha pelo corpo dela. Um suspiro percorre o salão. Um convidado grita. Vários outros cobrem as bocas como se tivessem testemunhado um crime. As conversas param. A música se torna um zumbido distante, afogada por sussurros e choque. A reação da Margarete vem instantaneamente. Ela junta as mãos, fingindo consternação. Ai meu Deus! Ela derramou tudo em si mesma. Sabrina leva a mão livre aos lábios numa performance exagerada. Sinto muito. Minha mão escorregou. Não quis. A falta de sinceridade é inconfundível. Ela nem tenta esconder a diversão brilhando nos olhos dela. Eleanor fica parada. Incapaz de respirar direito. O vinho arde nos olhos dela. Lágrimas se misturam com o líquido escorrendo pelas bochechas em linhas vermelhas finas. Ela se sente humilhada. Exposta. Completamente sozinha. A garganta aperta como se ela tivesse engolido algo afiado. O bebê chuta forte dentro do estômago dela. O empurrão súbito faz ela balançar para frente enquanto o equilíbrio vacila. A mão dela instintivamente agarra a barriga. Ela tenta ficar ereta, mas os joelhos parecem instáveis. A sala parece menor. Quase sufocante. A apenas alguns metros de distância, Victor assiste tudo. A expressão dele é ilegível. Ele não faz movimento em direção à esposa. Ele não estende a mão para ela ou grita ou questiona o que acabou de acontecer. Ele fica parado como se essa cena humilhante fosse um inconveniente trivial. Na sala de segurança, Daniel ajusta o zoom de novo. A câmera centra perfeitamente na Eleanor, Sabrina, Margarete e Victor. Cada detalhe do ataque é capturado. Cada expressão. Cada zombaria. Cada lágrima. Ele sabe que a filmagem vai ser importante. Mas por enquanto, tudo que ele pode fazer é assistir enquanto a feiura se desenrola. Liam corre para frente, empurrando pela multidão. Mas Victor entra na frente dele com uma mão levantada. Ela tá bem. Não exagera. A voz dele é suave, mas fria. Carrega o aviso. Liam hesita. Ele não pode arriscar perder o emprego. Ainda assim, os olhos dele permanecem travados na Eleanor, silenciosamente implorando para ela ficar bem. Em volta deles, telefones começam a subir. Convidados gravam o incidente discreta ou abertamente. Alguns sussurram com fascínio. Alguns parecem desconfortáveis. Alguns parecem empolgados por ter capturado tanto drama na câmera. Cada lente captura o jeito que Sabrina sorri com arrogância depois de jogar o vinho. Cada gravação preserva o momento que Margarete vira o rosto para esconder um sorriso satisfeito. Sabrina não tenta esconder a vitória. Ela fica alta com uma expressão triunfante. É o olhar de alguém que esperou por esse momento e o executou perfeitamente. Ela acredita que ganhou. Ela acredita que empurrou Eleanor até a beira e que ela vai quebrar. Eleanor sente o mundo girar. A traição a atinge mais forte que o vinho. A ardência na pele não é nada comparada à ardência dentro do peito dela. Ela sente a dor de ser zombada por carregar uma criança. Ela sente a dor de assistir o marido escolher outra pessoa. Ela sente a realização esmagadora de que não tem ninguém do lado dela. Nesse momento, as pernas dela tremem. As respirações vêm em rajadas curtas. Os braços envolvem instintivamente a barriga para proteger o bebê do estresse rasgando pelo corpo dela. As luzes desfocam. Os murmúrios ficam mais altos. O salão brilhante parece uma jaula. A atmosfera do gala de Natal se transforma num instante. O calor sumiu. A risada sumiu. Até a música parece errada, como se os próprios instrumentos sentissem a crueldade envenenando o ar. Acima do caos, na sacada com vista pro salão, uma figura fica imóvel. A mão dele agarra o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. A mandíbula cerrada com uma fúria que queima mais quente que as luzes em cascata em volta dele. Ele é o homem que Eleanor acreditava ter abandonado ela para sempre. Ele é o pai que ela pensava que não tinha mais. Ele assiste a filha dele tremer em humilhação. Ele assiste o vinho tinto pingar no chão de mármore. Ele assiste Victor ficar parado sem levantar um dedo. Ele assiste tudo. E a raiva nos olhos dele fica mais escura cada segundo que passa. No alto, acima do caos do salão, o homem na sacada fica congelado. O brilho suave do lustre ilumina o suficiente do rosto dele para revelar a fúria inconfundível queimando nos olhos. Ele é Alexander Hart.
O pai que Eleanor acreditava ter desaparecido da vida dela para sempre. Por anos, ela se convenceu de que ele não se importava mais. Ela nunca imaginou que ele estaria aqui, assistindo o momento exato em que a dignidade dela se despedaçou. Ele testemunhou cada segundo da humilhação. Ele viu o respingo de vinho tinto no vestido dela. Ele viu o jeito que Sabrina sorriu com arrogância. Ele viu como Margaret fingiu estar preocupada enquanto adicionava combustível ao fogo. Ele viu Victor observando friamente a esposa grávida sem levantar uma mão para protegê-la. A mandíbula do Alexander aperta. A respiração fica mais profunda. O salão outrora festivo agora parece um campo de batalha onde a filha dele está ferida e sozinha. No andar de baixo, na sala de segurança, Daniel atende o telefone com precisão rápida. A voz do Alexander corta pela linha com autoridade absoluta. Proteja ela. Agora. Daniel não hesita. Ele envia instruções através do ponto no ouvido do membro da equipe mais próximo. Liam recebe o sinal e imediatamente se aproxima de Eleanor. Ele gentilmente coloca um pano branco limpo em volta dos ombros dela para cobrir o vinho encharcando o vestido. A expressão dele está cheia de preocupação. Ele não conhece a verdade completa da situação, mas sente que Eleanor precisa de alguém ao lado dela. Victor entra na frente deles. Em vez de ajudar a esposa, ele parece irritado. Olha o que você fez. Você causou uma cena. Você precisa ter mais cuidado. O tom dele é afiado. Ele parece muito mais preocupado com as aparências do que com a mulher tremendo na frente dele. A voz da Eleanor racha. Lágrimas escorrem pelo rosto enquanto ela sussurra. Eu não fiz nada. Eu não derramei. Ela jogou em mim. A dor na voz dela ecoa mais alto que qualquer música no salão. Sabrina avança com inocência fingida. Ela tropeçou. Eu mal movi minha mão. A mentira dela é ousada. Entregue com uma doçura feita para desarmar qualquer um que duvide dela. Margaret cruza os braços e suspira dramaticamente. É exatamente isso que eu quis dizer. Ela não pertence à nossa família. Ela lida mal com pressão. Ela nem consegue se controlar numa simples festa de Natal. Essas palavras carregam crueldade suficiente para cortar a sala. Antes que Eleanor possa responder, o microfone posicionado perto do palco de repente capta o clique afiado de alguém ativando o sistema de som. Uma voz poderosa ecoa por cada canto do salão. Chega! A única palavra corta o barulho. As conversas param instantaneamente. Os músicos abaixam os instrumentos. Os convidados se viram em direção à sacada como se puxados pela gravidade. A sala muda de caos para silêncio em menos de um segundo. No topo da escadaria grande, Alexander entra em plena vista. Ele parece composto mas feroz. A presença dele comanda a atenção no momento que ele se move. Ele coloca uma mão no corrimão e deixa o olhar varrer a multidão. Cada pessoa no salão sente o peso daquele olhar. O rosto do Victor perde a cor. A boca dele abre ligeiramente. Sr. Hart. A voz dele treme. O nome tem gosto de choque. É a última pessoa que ele esperava ver. Alexander desce a escadaria com passos medidos e confiantes. Cada movimento é controlado. Os sapatos polidos dele batem contra o chão de mármore, ecoando pelo salão silencioso como uma batida lenta e constante. Margaret instintivamente dá um passo para trás. O coração dela bate nos ouvidos enquanto ela tenta entender o que está acontecendo. O sorriso da Sabrina desaparece. Pela primeira vez naquela noite, medo pisca nos olhos dela. Os convidados se separam automaticamente, criando um caminho em direção a Eleanor. Alexander caminha direto pela abertura na multidão. O foco dele não deriva. Cada passo carrega o peso de anos de ausência e o fogo do instinto paternal reacendido num instante. Eleanor observa se aproximar com descrença nos olhos. A respiração dela prende. Os lábios se separam enquanto lágrimas brotam de novo. Mas dessa vez por um motivo diferente. O coração dela bate no peito. Ele parece exatamente como ela lembrava e ainda assim impossivelmente distante. Como uma memória saindo da escuridão. Quando ele a alcança, ele para apenas centímetros de distância. Ele olha fixamente pro vestido manchado de vinho dela. As mãos trêmulas. O rosto encharcado de lágrimas. A expressão dele suaviza de um jeito que só a de um pai pode. A dor nos olhos dele espelha dela. Pai. A palavra escapa da Eleanor num sussurro frágil. Não parece real. Ela passou anos acreditando que nunca falaria essa palavra de novo. Alexander levanta uma mão como se quisesse tocar a bochecha dela, mas para por um momento. A voz dele é baixa. Minha filha. As palavras carregam o peso de todos os anos perdidos entre eles. A mão dele finalmente toca o ombro dela com uma gentileza que faz Eleanor desabar em soluços. Ele se vira em direção à multidão. Endireita a postura.
e deixa a voz encher o salão com autoridade calma. A mulher grávida aqui é minha filha. Suspiros explodem pelo salão. A reação é imediata e explosiva. O choque ondula de uma ponta da sala à outra. Alguns convidados cobrem as bocas. Outros sussurram freneticamente. Alguns recuam em descrença. Margarete quase tropeça. O rosto da Sabrina fica pálido. Vitor parece como se alguém tivesse socado o ar dos pulmões dele. Ninguém tinha imaginado que a mulher que eles zombaram era filha de um dos homens mais poderosos da cidade. Eleanor balança ligeiramente, dominada pela revelação. O peso emocional de saber que o pai tinha voltado no momento exato que ela precisava quase manda os joelhos dela dobrarem. Alexander coloca uma mão firme nas costas dela para apoiá-la. Pela primeira vez naquela noite, Eleanor não se sente sozinha. E agora? Agora a vingança vai começar. O momento em que a declaração do Alexander se instala no ar, Eleanor quebra. A compostura dela desmorona em emoção crua enquanto ela se inclina no peito do pai e chora sem restrição. Os soluços sacodem o corpo inteiro dela. Ela se manteve forte por tempo demais. Agora, nos braços do homem que ela uma vez acreditou ter perdido para sempre, toda emoção enterrada sobe à superfície. Alexander envolve os braços em volta dela, segurando como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele afrouxasse o aperto por apenas um segundo. Ele remove o casaco e o envolve em volta dos ombros dela. O tecido pesado carrega o cheiro fraco de cedro e ar de inverno. Ele o fecha bem perto do corpo dela para protegê-la do vinho frio no vestido e dos olhos ainda observando. A mandíbula dele aperta enquanto ele olha por cima da cabeça dela. A raiva ferve sob a calma protetora da expressão dele. Vitor dá um passo à frente, tentando recuperar o controle. Senhor Hart, por favor. O senhor tá entendendo mal a situação. Foi um acidente. Eleanor tá excessivamente emocional essa noite. Ela. Alexander levanta a mão bruscamente, parando ele no caminho. Eu vi tudo. A voz dele é baixa, mas poderosa o suficiente para silenciar o salão inteiro. Não há espaço para desculpas. Nenhum espaço para engano. Sabrina sente as pernas enfraqueceram. A mão dela treme em volta do copo de vinho vazio. A cor drena do rosto dela. Ela sabe exatamente quem é Alexander Hart. A ideia de enfrentar o julgamento dele é suficiente para mandar pânico correndo pelo corpo dela. Margarete intervém, tentando suavizar a situação com um sorriso artificial. Isso realmente é só um pequeno mal-entendido. As emoções ficam à flor da pele durante as festas. Eleanor provavelmente escorregou. Alexander vira o olhar para ela. Afiado e inabalável. Você humilhou minha filha deliberadamente. O tom dele carrega a autoridade de um homem que construiu impérios. Margarete congela. A sala parece encolher em volta dela. O sorriso forçado desaparece tão rápido quanto chegou. Em volta deles, a maré começa a virar. Convidados que sussurraram antes agora trocam olhares cheios de simpatia pela Eleanor. Alguns se aproximam como se silenciosamente oferecendo apoio. Uma mulher perto da frente levanta o celular mais alto. A gente tem prova. Ela diz alto. Tudo tá gravado. A coisa toda. Vitor gira em direção a ela, o rosto queimando de raiva. Desliga isso agora. Esse é um evento privado. Ele estende a mão para pegar o telefone, mas a convidada puxa de volta. Alexander dá um passo à frente, colocando-se entre Vitor e a mulher. A presença dele irradia aviso. Toquem mais alguém e você vai se arrepender. A voz dele treme com fúria contida. Vitor abaixa a mão devagar. Eleanor de repente pressiona uma mão no estômago. A respiração encurta. Ela sente um aperto se formando dentro do peito e ao longo das costelas. O estresse e o choque estão cobrando preço no corpo dela. Os joelhos bambam. Alexander vê a mudança instantaneamente. Chama o médico. Ele comanda. Liam corre pro lado da Eleanor. Ele oferece água e gentilmente a guia para sentar num banco acolchoado perto da beira do salão. Ela agarra o casaco em volta dos ombros e tenta acalmar as respirações. Os olhos dela disparam em direção ao pai com uma mistura de medo e alívio. Daniel emerge pela multidão em passo apressado. A expressão dele tá tensa. Senhor, o vídeo já tá se espalhando online. Ele diz. As pessoas estão postando em todo lugar. Tá em múltiplas plataformas. Ai meu Deus. Sabrina solta um som estrangulado. Não, não, não pode ser. Não pode ser. A voz dela treme. Pânico surge através dela enquanto ela imagina as consequências. A imagem glamourosa dela, a influência dela, o relacionamento com Vitor. Tudo desmoronando em tempo real. Margarete dá um passo para trás, depois outro. Ela examina a sala,
procurando uma rota de fuga. A pressão aperta em volta dela. Ela quer desaparecer antes que a situação fique pior, mas os olhos da multidão seguem cada movimento dela. Ela se sente encurralada. Alexander levanta a mão de novo. Ninguém sai, ele diz. O tom é final. Não até as autoridades chegarem. Os convidados trocam olhares inquietos, mas nenhum ousa desafiá-lo. Vários se movem em direção às portas, formando uma barreira. Eles ficam ombro a ombro, silenciosamente concordando em bloquear qualquer tentativa de fuga. A atmosfera muda de celebração elegante para tensão justa. Eleanor olha pro pai, lágrimas grudadas nos cílios. Ela estende a mão para ele com dedos trêmulos. Ele se ajoelha ao lado dela, abaixando-se para que os olhos dele se encontrem. A voz dela quebra num sussurro frágil. Eu pensei que você tinha me deixado para sempre. A expressão do Alexander suaviza, embora a dor pisque atrás dos olhos. Ele aperta a mão dela gentilmente. Eu nunca parei de ser seu pai. As palavras envolvem ela como uma última peça de conforto. Por anos, ela se convenceu de que ele não se importava mais. Ela carregou o peso do abandono sozinha. Agora ele tá aqui, protegendo ela, lutando por ela, ficando entre ela e a crueldade que quase a esmagou. Ela fecha os olhos, inclinando-se no toque dele. O salão ainda tá mudando com tensão e sussurros, mas por um breve momento, ela se sente segura. O calor da presença dele acalma o corpo trêmulo dela. Alexander mantém uma mão no ombro dela e a outra segura firmemente na dela. Ele sussurra algo que só ela consegue ouvir. Ela acena lentamente, deixando a verdade se instalar no coração dela. Em volta deles, a sala permanece selada. Medo e raiva fervem no ar. A respiração da Sabrina fica rasa. Margarete mexe nervosamente no fecho da bolsa. Victor anda de um lado pro outro com agitação inquieta. Mas ninguém ousa interromper o pequeno momento entre pai e filha. Eleanor inclina a cabeça gentilmente contra Alexander. Pela primeira vez naquela noite, as lágrimas dela carregam algo além de dor. Elas carregam o começo frágil da esperança. A atmosfera dentro do Frostfall Hall muda de novo quando as pesadas portas de madeira perto da entrada se abrem. Uma rajada fria de ar de inverno entra enquanto policiais uniformizados entram no grande foyer. A chegada deles carrega uma gravidade que faz os convidados instintivamente recuarem. A música suave no fundo vacila enquanto os músicos abaixam os instrumentos. As conversas se dissolvem em sussurros tensos. Alexander fica alto ao lado da Eleanor. A presença dele é firme, comandante e incontestavelmente no controle. Ele mesmo chamou as autoridades, e agora elas vieram para realizar o que ele sabia que precisava ser feito. Os policiais caminham em direção ao centro do salão. Os passos deles ecoam contra os pisos de mármore. Os convidados se afastam, criando um caminho claro sem precisar pedir. Victor imediatamente fica rígido. Os olhos dele disparam entre a polícia e as saídas bloqueadas. Pânico pisca no rosto dele. Ele dá um passo à frente, tentando escorregar pela multidão como se pudesse desaparecer antes que alguém notasse. Um policial rapidamente o intercepta. Por favor, fique onde está, senhor. Victor encara. Preciso sair. Tenho ligações de negócios importantes. O policial balança a cabeça. Ninguém sai. Atrás dele, Sabrina treme visivelmente. Ela agarra a parte de trás do vestido da Margarete como uma criança assustada buscando abrigo. A respiração dela sai em rajadas afiadas e irregulares. Margarete se vira ligeiramente para proteger Sabrina, embora a própria postura dela traia o nervosismo. Alexander dá um passo à frente. Oficiais, verifiquem as filmagens de segurança. A voz dele não deixa espaço para hesitação. Daniel se aproxima com um tablet e um drive portátil na mão. Aqui tá tudo, ele diz. O tom é respeitoso e urgente. Ele entrega os dispositivos diretamente para o policial mais próximo. A polícia revisa a filmagem rapidamente. As sobrancelhas apertam e as expressões mudam conforme cada segundo da gravação revela a crueldade que aconteceu. Um deles exala bruscamente. Isso não é um acidente social. Isso é um ato deliberado. As palavras carregam peso e finalidade. Elas ecoam pela sala. O rosto da Sabrina desmorona em medo. As mãos voam para a boca. Eu não quis fazer isso. Juro que não quis, ela implora. A voz racha em desespero. O policial se vira para ela. O vídeo mostra o oposto. Os joelhos dela bambam, e ela estende a mão pro Victor, buscando apoio. Ele arranca o braço com irritação fria. Ele não quer ser arrastado junto com ela. O rosto dela cai com humilhação e pânico. Victor dá um passo à frente de novo, cruzando os braços.
Vocês não têm autoridade para entrar em propriedade privada assim. Vocês não podem simplesmente. Alexander se levanta em altura completa, a expressão sombria. Fique quieto. A voz dele atinge o ar como uma pedra pesada. Esta é minha casa. De fato. Uma onda de choque percorre a multidão. Suspiros e exclamações sussurradas enchem a sala. A casa dele. Ele é dono deste lugar. Uma mulher murmura. Ele é o anfitrião, outra diz. A revelação deixa Margarete cambaleando. Os lábios dela se separam enquanto ela olha fixo para ele com descrença. Você é o dono desta propriedade. A voz dela treme, e o rosto empalidece. Alexander olha direto para ela. Sim. A única palavra atinge mais forte que qualquer argumento. A coluna dela endurece enquanto ela lentamente percebe que insultou, zombou e atormentou a filha do anfitrião na própria casa dele. Os policiais se aproximam da Sabrina. A senhorita precisa vir conosco para dar um depoimento. Sabrina balança a cabeça violentamente. Não, por favor. Não assim. A voz dela sobe em pânico. Ela se agarra à manga do Victor de novo, mas ele empurra a mão dela. Eu disse para não me tocar. Ele dispara. A rejeição dele a deixa sozinha, tremendo. Eleanor solta uma respiração pesada e agarra o estômago. A tensão da noite, o choque e o medo drenaram a força dela. A respiração fica cada vez mais tensa. Alexander se vira para ela instantaneamente. Você tá bem? Ele pergunta. Ela balança a cabeça fracamente. Liam dá um passo à frente, preocupação gravada no rosto. Ela precisa sentar. A respiração dela tá irregular. Ele ajuda Eleanor de volta para a cadeira que ela usou antes. Ele coloca uma mão de apoio nas costas dela enquanto oferece outro copo de água. Os policiais começam a falar com Daniel para esclarecer detalhes sobre as gravações. Daniel permanece calmo, respondendo perguntas rapidamente enquanto mantém um olho na cena caótica se desenrolando em volta deles. Sabrina continua a soluçar enquanto os policiais a guiam para o lado. Margarete fica imóvel. Ela pressiona a mão na testa enquanto tenta recuperar o controle, mas o pânico nos olhos dela trai a compostura cuidadosamente construída. O ar frio deriva ainda mais para o salão enquanto mais neve se acumula nos degraus do lado de fora. Os convidados olham em direção à entrada enquanto flocos brancos flutuam pelas portas abertas. A tempestade de inverno parece se intensificar, lançando uma luz pálida sobre o salão inteiro. Alexander coloca um braço firme em volta dos ombros da Eleanor de novo. Leva ela para a ala médica. Ele instrui firmemente. Ela precisa de repouso e monitoramento imediato. Liam acena e se prepara para movê-la cuidadosamente. Daniel se junta a eles, garantindo que ninguém obstrua o caminho. Do lado de fora das janelas altas, a neve continua a cair em camadas mais grossas. A cena parece serena comparada ao tumulto dentro. Mas o contraste só aumenta a tensão enchendo o grande salão. Os policiais terminam de revisar a filmagem. Eles continuam falando com a equipe, reunindo o máximo de informação possível. Um deles parece satisfeito com o que viu. O peso da verdade pesa sobre todos os presentes. A noite que começou com luzes brilhantes, risadas e alegria natalina se transformou numa noite de acerto de contas. A ala médica do Frostfall Hall é quieta, quente e suavemente iluminada. Eleanor deita numa cama de exame acolchoada, enquanto o médico particular designado por Alexander prepara o equipamento dele. O contraste entre o caos no salão e a calma nesta sala é tão extremo que Eleanor se sente desorientada. Os olhos dela tão vermelhos de chorar. As respirações vêm em ondas irregulares. O médico coloca uma mão gentil no pulso dela. Vamos verificar o bebê primeiro, ele diz suavemente. Ele pressiona o estetoscópio contra o abdômen dela e escuta cuidadosamente. Um som rítmico fraco ecoa pela sala. O batimento cardíaco tá elevado, ele nota. Provavelmente do estresse. Precisamos acalmá-la. Alexander fica ao lado da Eleanor, segurando a mão dela firmemente. O polegar dele escova pelas juntas dela num ritmo firme e reconfortante. Você tá segura agora, ele sussurra. Ninguém vai te machucar de novo. Os olhos da Eleanor se enchem de lágrimas. Ela guardou tudo dentro por tanto tempo, acreditando que não tinha ninguém mais para se apoiar. No momento em que ela olha para o pai, as emoções dela se libertam. Pai. Ela soluça. Eles têm me machucado por meses. Victor, Margarete, Sabrina. Eu tentei fazer funcionar. Tentei manter nosso casamento unido, mas eles me trataram como se eu estivesse no caminho. Hoje à noite foi o pior. Eu pensei que ia cair. Não conseguia respirar. Pensei que ia perder o bebê. Alexander aperta o aperto.
A voz dele treme ligeiramente apesar do esforço de permanecer composto. Eu deveria ter estado aqui mais cedo, ele diz. Nunca deveria ter deixado você enfrentar isso sozinha. Ele olha para baixo, arrependimento sombreando a expressão. Eu falhei com você, Eleanor. Ela balança a cabeça fracamente. Você tá aqui agora. É tudo que eu preciso. Enquanto isso, do lado de fora da ala médica, vozes elevadas ecoam pelo corredor. Victor fica perto da interseção onde os policiais estão posicionados. O rosto dele tá corado de raiva. Vocês não podem me manter longe da minha esposa, ele grita. Isso é ridículo. Eu tenho todo o direito de falar com ela. O policial sênior balança a cabeça firmemente. O senhor fica onde está. Não force a situação ainda mais. Sabrina tá encolhida perto de um canto, ainda tremendo enquanto discute com outro policial. Quero ligar pro meu advogado, ela diz. Preciso do meu telefone. Isso é injusto. Vocês não podem me tratar como uma criminosa. Margarete paira perto dela, tentando manter o verniz de uma socialite composta. Oficial, certamente podemos resolver isso. Não há necessidade de escalar. Isso foi simplesmente um mal-entendido entre mulheres. Nada mais. O policial não se mexe. As evidências não apoiam isso. Daniel se aproxima em passo rápido. A expressão dele tá tensa. Senhor, ele diz pro Alexander. A mídia chegou no portão da frente. Repórteres, cameramen. Eles viram os veículos policiais. A notícia tá se espalhando rápido. A expressão do Alexander endurece. Ninguém fala com eles. Absolutamente ninguém. Sim, senhor, Daniel acena. Posicionei segurança na entrada. Liam permanece posicionado dentro da ala médica. Ele fica perto da porta, braços cruzados, pronto para bloquear qualquer um que tente entrar sem permissão. Os olhos dele piscam em direção a Eleanor periodicamente, certificando-se de que ela permanece calma e segura. No corredor, Victor tenta mais uma vez empurrar para frente. Vou vê-la, ele late. Vocês não podem me parar. Ela é minha esposa. Alexander sai da ala médica e fixa Victor com um olhar frio e cortante. Você nunca a tratou como uma esposa. A voz dele não tem raiva. Tem julgamento. Tem verdade. Victor abre a boca para argumentar, mas as palavras morrem antes que ele possa formá-las. Ele se sente repentinamente pequeno na presença de um homem que irradia tanto autoridade quanto fúria paternal. Sabrina é escoltada para outra sala próxima. Um policial caminha ao lado dela carregando um gravador e uma pasta de formulários. Ela olha para trás pro Victor com olhos suplicantes, mas ele evita o olhar dela e se afasta. Ela percebe com pavor crescente que tá sozinha nessa luta. Margarete tira o telefone e disca uma série de números com mãos trêmulas. A voz dela fica cada vez mais frenética enquanto fala com vários contatos nos círculos sociais em que ela confia. Você me conhece. Você conhece minha família. Você sabe o que Victor significa para nossa comunidade. Por favor, ajude. As coisas estão saindo do controle. Precisamos de apoio. Precisamos de influência. Mas com cada ligação que ela faz, a voz fica mais tensa. Os sussurros sobre o que aconteceu estão se espalhando rápido. As pessoas não estão mais simpáticas. O medo permanece no tom dela enquanto percebe que influência pode não ser suficiente para salvá-la das consequências. De volta à ala médica, Eleanor fica mais exausta. As emoções avassaladoras e os eventos da noite drenaram a energia dela completamente. As pálpebras ficam pesadas. A respiração desacelera. Ela estende a mão pro pai de novo. Tô cansada, ela sussurra. Descansa, Alexander diz gentilmente. Eu tô aqui. Ela acena e deixa os olhos fecharem. Em momentos, ela deriva pro sono, o peito subindo e descendo suavemente sob o cobertor quente que Liam colocou sobre ela. Alexander puxa uma cadeira mais perto e senta ao lado dela. Ele não se move. Ele não pisca a preocupação dos olhos. Ele fica alerta, guardando a filha que finalmente encontrou de novo. Do lado de fora da janela, a neve engrossa. Os flocos caem mais rápido e mais pesados, rodopiando sob o brilho das lanternas exteriores. A tempestade pinta o Frostfall Hall de branco, criando um contraste marcante com a tempestade de tensão dentro das paredes. A noite está longe de acabar. E conforme a neve continua a cair, a sensação de conflito iminente cresce mais pesada a cada minuto que passa. Eleanor acorda devagar, como se estivesse subindo através de camadas de névoa pesada. As pálpebras tremem antes de abrir completamente, revelando a iluminação quente da ala médica. Por um momento, ela esqueceu onde estava.
Aí as memórias da noite caem de volta na mente dela. A humilhação. O vinho. A voz do pai. A polícia chegando. A respiração dela prende na garganta. Um barulho fraco deriva pelo corredor do lado de fora. Tá distante no começo, como gritos abafados seguidos de passos apressados. Quanto mais ela escuta, mais claro fica. As pessoas estão discutindo. Alguém tá chorando. Portas abrem e fecham com força. A tensão no ar parece afiada. Alexander entra na sala com uma expressão calma mas pesada. No momento em que Eleanor o vê, os ombros dela relaxam ligeiramente. Ele se aproxima da cama e toca o braço dela gentilmente. Não tenha medo, ele diz. A polícia tá se preparando para levá-los embora. Acabou. Eleanor engole. A voz dela sai suave e trêmula. E o Victor? Alexander olha para baixo, depois de volta para ela. Ele vai enfrentar as consequências das ações dele. Ela sente uma pontada no peito ao pensar nele sendo preso. Apesar de tudo, parte dela uma vez acreditou que o casamento deles poderia sobreviver. Agora ela entende o quão profundamente ele falhou com ela. Ela baixa o olhar e aperta a mão do pai. Do lado de fora da ala médica, os policiais cercam Sabrina para ler os direitos dela. Sabrina tá soluçando incontrolavelmente. Os choros dela ecoam pelo corredor enquanto ela implora por misericórdia. Por favor, não. Eu não quis. Alguém me ajude. Victor, por favor. A voz dela racha de desespero, mas Victor não tá em posição de ajudá-la. Dois policiais o seguram firmemente pelos braços enquanto colocam algemas de metal em volta dos pulsos dele. Ele se debate contra o aperto deles. Tirem as mãos de mim, ele grita. Vocês não entendem. Ela tá mentindo. Eu não fiz nada de errado. O protesto dele é afogado pelo barulho em volta deles. Margarete desaba de joelhos enquanto as algemas clicam fechadas no filho dela. Não, meu menino. Por favor, soltem ele. Ela chora. As mãos dela tremem incontrolavelmente. Ela agarra a manga de um policial, mas ele se afasta. Nada que ela diz faz diferença. Pânico inunda a expressão dela enquanto percebe que perdeu completamente o controle da situação. Os gritos do corredor alcançam os ouvidos da Eleanor. O coração dela aperta dolorosamente ao som. Ela senta ligeiramente, agarrando o cobertor no peito. A respiração acelera. Alexander dá um passo mais perto. Vem, ele sussurra. Vou te tirar daqui em segurança. Ele envolve um braço protetoramente em volta dela e a guia em direção à saída. Ela se inclina nele, as pernas ainda instáveis. No momento em que eles pisam fora da sala, o barulho se intensifica. Vários flashes de câmera explodem pelo ar. Repórteres avançam no instante em que vem Eleanor. Microfones apontam para ela de todas as direções. Vozes gritam perguntas que ela não consegue entender ou processar. A avalanche faz ela recuar. Ela se pressiona firmemente contra o pai, dominada. As luzes brilhantes fazem os olhos dela lacrimejarem. A multidão parece sem fim. Ela se sente sufocada. A voz do Alexander berra acima do caos. Afastem-se da minha filha. O tom é comandante. Os jornalistas recuam instintivamente, embora continuem filmando e fotografando. Os policiais empurram a multidão para trás para dar espaço para Eleanor. Ainda assim, as luzes piscantes e os gritos fazem ela ficar tonta. Fica perto, Alexander diz enquanto segura um braço em volta dos ombros dela. Ele a guia pela multidão grossa, protegendo ela com o próprio corpo. Eleanor tenta manter a cabeça baixa. Cada passo parece pesado, como se ela estivesse caminhando através de uma tempestade de barulho e julgamento. Os policiais limpam o caminho estreito em direção aos veículos esperando. Eleanor ouve outra voz gritando atrás dela. Eleanor, você tem que me ajudar. Por favor, não deixe eles me levarem. É Victor. Ele luta no aperto dos policiais. O cabelo dele tá despenteado. O rosto vermelho de gritar. Eleanor, olha pra mim. Eu sou seu marido. Você me deve isso. Você me deve alguma coisa. Lágrimas embaçam a visão dela. Ela vira a cabeça ligeiramente, mas não consegue se obrigar a encontrar os olhos dele. A dor que ele causou inunda o peito dela. Ela agarra o casaco do pai e vira pra frente de novo. Uma única lágrima escorrega pela bochecha. Sabrina tá sendo escoltada em direção a um carro de polícia próximo. A maquiagem dela tá borrada no rosto. O cabelo embaraçado. Ela continua balançando a cabeça como se negando a realidade na frente dela. Não, por favor. Alguém diz pra eles que eu não quis. Alguém me ajude. Os choros dela enchem o ar frio da noite.
Luzes azuis e vermelhas dos veículos policiais piscam no chão coberto de neve. O brilho ilumina o medo gravado no rosto dela enquanto os policiais a guiam para dentro do carro. A porta fecha com um baque pesado. Por toda parte, repórteres gravam cada segundo. Comentários de transmissão ao vivo despejam através de telas de telefone. O caos da noite está sendo transmitido para milhares, talvez milhões. O ar do lado de fora do Frostfall Hall está congelante. Flocos de neve derivam devagar, assentando no cabelo e cílios da Eleanor. Alexander aperta o aperto em volta dela e a guia em direção ao carro dele estacionado no fim da passarela. Os policiais continuam limpando o caminho. Eleanor se agarra a ele enquanto caminham. O peso de tudo que ela suportou torna o movimento lento. O ar frio pica a pele dela, mas o calor do braço do pai a mantém firme. Na porta do carro, ela pausa e olha para trás mais uma vez. Ela vê as luzes piscantes. Os policiais. A multidão. A neve caindo. Aí ela vê as figuras de Victor e Sabrina sendo conduzidas para carros de polícia separados. O coração dela dói. Mas ela sabe que não pode voltar para a vida que tinha antes. A neve continua a cair firmemente. Ela cobre a entrada grande em branco suave. A noite se tornou um símbolo de caos e revelação. Eleanor entra no carro do pai, inclinando-se no peito dele enquanto ele se acomoda ao lado dela. A porta fecha gentilmente. Com a tempestade atrás deles, o carro se afasta do Frostfall Hall, carregando Eleanor para o silêncio protetor dos braços do pai. Notícias do incidente do gala de Natal se espalharam pela internet com velocidade impressionante. Em poucas horas, plataformas de mídia social foram inundadas com clipes, capturas de tela e relatos de testemunhas oculares. O clipe mais compartilhado foi o momento em que Sabrina jogou vinho no rosto da Eleanor. Ele circulou com legendas cheias de choque e raiva. Milhões de espectadores viram. Milhares comentaram indignados. A história se tornou um dos escândalos mais comentados da temporada. Manchetes explodiram em sites de notícias importantes. Mulher grávida humilhada em gala de Natal de elite. Socialite agride mãe expectante em vídeo chocante. Esposa de executivo atacada durante evento de feriado. Cada título empurrou a história mais fundo no olho público. Programas matinais apresentaram comentários. Discussões em painel debateram responsabilidade na classe alta. Cada canto da paisagem da mídia zumbia com a mesma narrativa. A reputação do Victor desmoronou quase instantaneamente. Ele tinha sido admirado como um jovem empresário ambicioso. Agora o nome dele estava atrelado a ridículo, raiva e decepção. Artigos questionaram o caráter dele. Comentaristas criticaram a expressão presunçosa que ele usou enquanto a esposa dele estava sendo atacada. Investidores retiraram apoio. As ações do Rio Group caíram conforme vários parceiros emitiram declarações condenando o comportamento capturado na câmera. O impacto se estendeu para Sabrina também. As páginas de mídia social dela foram inundadas com comentários enfurecidos. As pessoas a chamaram de cruel. Outras exigiram consequências legais. Memes se espalharam comparando o vestido vermelho dela a sangue derramado. O vídeo dela jogando o vinho alcançou milhões de visualizações em 24 horas. Ela tentou divulgar uma declaração alegando que foi um acidente. Poucos acreditaram nela. Através de tudo isso, Alexander escolheu o silêncio. Ele ignorou pedidos de entrevistas e se recusou a divulgar qualquer declaração pública. Ele ficou ao lado da Eleanor e permitiu que a verdade falasse por si mesma. O silêncio dele o fez parecer ainda mais digno. As pessoas online o elogiaram por proteger a filha em vez de alimentar o circo da mídia. Eleanor passou a maior parte do dia seguinte descansando. O médico a examinou de novo e confirmou que ela estava fisicamente estável, embora o sistema dela tivesse sofrido estresse extremo. O batimento cardíaco do bebê tinha voltado a um ritmo constante. O diagnóstico foi exaustão emocional provocada por choque. Ela permaneceu dentro da casa do Alexander, envolta em cobertores quentes, cercada pelo cheiro de chá de ervas e o zumbido silencioso da lareira. Mais tarde naquela tarde, Eleanor sentou ao lado do pai num sofá longo no escritório particular dele. A sala era forrada com estantes altas de livros antigos e decorada com fotos de família que ela não via há anos. Um brilho suave da lareira iluminava os rostos deles. Era o primeiro momento calmo que eles compartilharam desde a noite anterior. Eleanor olhou para as próprias mãos antes de falar. Por que você foi embora? A voz dela tremeu. Era uma pergunta que ela tinha enterrado fundo no coração por tanto tempo. Agora ela precisava da verdade. Alexander fechou os olhos por um breve momento. Ele se recostou ligeiramente como se o peso da memória pressionasse pesadamente sobre ele. Eu não queria que você me visse quando perdi tudo, ele disse. Não queria que você crescesse me vendo desmoronar. A voz dele suavizou.
Achei que ir embora protegeria você. Eleanor sentiu lágrimas se acumularem. Eu pensei que você me odiava. Pensei que tinha feito algo errado. Alexander estendeu a mão e pegou a mão dela gentilmente. Nunca. Eu nunca parei de te amar. Nunca parei de querer voltar. Só esperava que você crescesse forte sem ver as piores partes de mim. A distância emocional entre eles se dissolveu. Eleanor se inclinou nele, lágrimas escorregando silenciosamente pelas bochechas. Ela sentiu alívio. Sentiu desgosto. Sentiu a totalidade frágil de uma ferida finalmente permitida curar. Do lado de fora, a pressão da mídia continuou a crescer. Repórteres exigiram ação. Editoriais clamaram por responsabilidade. O departamento de polícia recebeu centenas de mensagens instando a buscar acusações. Em resposta, as autoridades anunciaram que uma investigação estava em andamento. Ela se moveu rapidamente. Sabrina foi acusada de agressão. As evidências do vídeo eram esmagadoras. A reputação glamourosa dela não podia protegê-la. O público assistiu de perto enquanto a imagem polida dela desmoronava. Fotografias dela saindo da delegacia com olhos inchados e cabeça curvada circularam por cada feed de notícias. Victor enfrentou acusações também. O comportamento dele durante o incidente foi classificado como incitação e cumplicidade. A filmagem mostrava ele encorajando a atmosfera humilhante e bloqueando a ajuda de alcançar Eleanor. Ele não tinha jogado o vinho, mas tinha ficado parado de bom grado. A lei o responsabilizou por isso. Margarete logo se viu sob investigação também. Várias testemunhas informaram a polícia sobre ameaças anteriores que ela fez contra Eleanor. Mensagens foram descobertas. As declarações dela da noite do gala foram revisadas. A tentativa dela de disfarçar crueldade como preocupação agora estava exposta. As conexões sociais dela não podiam protegê-la. Advogados representando o Rei Group tentaram limitar o dano. Eles divulgaram declarações alegando má interpretação. Insistiram que o vídeo viral carecia de contexto. Argumentaram que a empresa não deveria ser punida por um conflito familiar. Os esforços deles foram mal sucedidos. A confiança pública sumiu. A reputação da empresa sofreu golpe após golpe. Eleanor tomou a decisão dela silenciosamente na manhã seguinte. Ela contaria à polícia tudo. Cada insulto, cada manipulação, cada forma de maltrato que experimentou durante o casamento. Ela devia honestidade a si mesma e ao filho. Alexander ficou ao lado dela na delegacia. A presença dele era firme. A mão dele segurava a dela com força gentil enquanto ela assinava o relatório escrito. O som da caneta se movendo pelo papel parecia um capítulo finalmente se fechando. Quando eles pisaram para fora, repórteres esperavam atrás de barreiras. Câmeras piscaram repetidamente enquanto uma manchete se espalhou pela multidão. A audiência está marcada para amanhã de manhã. Eleanor levantou o queixo. O pai dela ficou ao lado. O ar frio tocou as bochechas dela. A verdade finalmente estava se movendo em direção à justiça. Amanhã chegou silenciosamente sobre a cidade, mas o tribunal zumbia com antecipação muito antes do sol ter nascido completamente. Geada grudava nas janelas, e as calçadas estavam cobertas com um véu fino de neve que brilhava sob a luz pálida. Repórteres, fotógrafos e vans de notícias aglomeravam do lado de fora da entrada principal. Todo mundo estava esperando pela audiência que dominou as manchetes por um dia inteiro. Dentro de um carro preto se aproximando do tribunal, Eleanor sentou ao lado do pai. Ela usava um casaco longo cor creme que emoldurava a barriga arredondada gentilmente. O cabelo caía suavemente além dos ombros. As mãos descansavam no colo enquanto ela respirava devagar, reunindo força. Alexander olhou para ela com orgulho silencioso. Você tá pronta, ele disse. Ela acenou. Ela estava nervosa, mas não tinha mais medo. Quando eles saíram do carro, os flashes atingiram-o imediatamente. Repórteres avançaram com microfones estendidos. Câmeras clicaram rapidamente. Vozes gritaram perguntas que se misturaram. Eleanor manteve a cabeça ligeiramente curvada, ficando perto do pai enquanto caminhavam em direção aos degraus do tribunal. Alexander colocou uma mão firme nas costas dela. Dentro do prédio, a segurança os guiou pelos detectores de metal e para o corredor grande que levava à sala do tribunal. A atmosfera dentro era tensa. As pessoas sussurravam em tons abafados. Os bancos já estavam meio cheios com espectadores que chegaram cedo. Sabrina foi escoltada primeiro. Ela parecia exausta, os olhos inchados de chorar a noite toda. A aparência glamourosa usual dela foi substituída pela fragilidade de alguém que não dormiu. Ela agarrou as mangas do casaco enquanto era conduzida ao assento. Câmeras de dentro da sala do tribunal capturaram cada movimento dela. Victor foi trazido em seguida. A expressão dele era oca,
como se ele não tivesse processado completamente o que estava acontecendo. A postura confiante de antes tinha desmoronado. Ele manteve a cabeça baixa, evitando tanto as câmeras quanto os olhos da multidão. As mãos dele tremiam ligeiramente enquanto era guiado para o lugar dele ao lado da Sabrina. Margaret sentou entre os réus também. A pele dela estava pálida, e o tremor nas mãos era visível mesmo de longe da sala. Ela olhou fixo para frente, incapaz de esconder o medo que a agarrava. Os assentos designados aos acusados pareciam mais pesados do que qualquer um deles podia carregar. O juiz entrou com a autoridade de alguém preparado para lidar com um caso difícil. Ele ajustou os óculos e olhou para o tribunal. Vamos começar, ele anunciou, a voz cortando o silêncio. A pedido dele, o promotor apresentou a peça-chave de evidência. As luzes diminuíram ligeiramente enquanto o monitor grande acendeu. O vídeo do vinho sendo jogado tocou em silêncio. Mostrou o momento exato em que Sabrina virou o pulso. Mostrou o respingo. O choque no rosto da Eleanor. O sorriso arrogante nos lábios da Sabrina. A indiferença fria no Victor. A sala inteira do tribunal permaneceu imóvel. Até o som de respiração pareceu parar. Quando o clipe terminou, Sabrina soluçou nas mãos. Os ombros dela tremeram incontrolavelmente. Victor olhou fixo pro chão, incapaz de olhar para a tela de novo. Os lábios da Margaret se abriram num sussurro horrorizado enquanto ela ouvia os depoimentos de testemunhas que seguiram. Vários convidados do gala testemunharam. As vozes deles detalharam a crueldade. Eles falaram sobre a humilhação. Falaram sobre a natureza deliberada do ato. O promotor ouviu cuidadosamente antes de dizer: isso não foi um acidente. Isso foi um esforço coordenado para envergonhar e prejudicar emocionalmente uma mulher grávida. O juiz acenou devagar, a expressão endurecida. Os advogados de defesa tentaram argumentar que as emoções tinham estado altas, que mal-entendidos tinham ocorrido, que ninguém pretendia dano sério. Mas os argumentos deles soaram fracos comparados às evidências. O vídeo sozinho carregava mais peso do que qualquer tentativa de girar a história. Tava claro que as desculpas não podiam apagar o que cada pessoa na sala do tribunal tinha visto com os próprios olhos. O juiz voltou a atenção para Sabrina primeiro. Ela sentou tremendo, incapaz de encontrar o olhar dele. Você é culpada de agressão, ele declarou. Sabrina soltou um choro quebrado. As mãos dela cobriram o rosto enquanto a sala do tribunal a observava desmoronar. Em seguida, o juiz olhou para o Victor. A voz dele permaneceu firme. Você é culpado de cumplicidade e incitação. A mandíbula do Victor cerrou. Ele piscou rapidamente como se tentando segurar o pânico subindo dentro dele. Finalmente, o juiz se dirigiu a Margaret. Você é culpada de ocultação e ameaça à vítima. A respiração da Margaret prendeu na garganta. Ela agarrou a beira do assento para se firmar. O juiz continuou, explicando as consequências. Todos os três foram designados serviço comunitário, compensação financeira para Eleanor e sentenças suspensas que refletiam a gravidade dos papéis individuais deles. A sala do tribunal se agitou com reações silenciosas. Repórteres rabiscaram notas. Obturadores de câmera clicaram de novo. Para Eleanor, o momento pareceu surreal. Ela exalou devagar, alívio lavando através dela. O aperto no peito afrouxou enquanto ela olhou pro pai. Alexander cobriu a mão dela com a dele. Você é forte, ele disse. Você atravessou o fogo e saiu do outro lado. Eleanor descansou a cabeça contra o peito dele. Fico feliz que você estava lá, ela sussurrou. Eles pisaram para fora do tribunal juntos. A neve estava caindo gentilmente, flocos macios derivando pelo ar como uma bênção silenciosa. Eleanor levantou o rosto ligeiramente e respirou o ar frio da manhã. Um novo capítulo esperava por ela. O passado estava atrás. O futuro se abria diante dela com esperança. Com o pai ao lado e o filho seguro dentro dela, ela desceu os degraus cobertos de neve em direção a uma vida reconstruída a partir de coragem. 6 meses depois, a primavera tinha chegado. As árvores em volta da propriedade do Alexander estavam florescendo. Flores coloridas enchiam os jardins. O ar carregava o cheiro doce de novos começos. Dentro da casa, Eleanor segurava a filha recém-nascida nos braços. A bebê dormia pacificamente, envolta num cobertor macio de cor rosa. Alexander se sentou ao lado delas, os olhos marejados de emoção enquanto olhava para a neta. Ela é perfeita, ele sussurrou. Eleanor sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, era um sorriso genuíno. Um sorriso que alcançava os olhos. Ela é forte. Assim como a mãe dela, Alexander acrescentou. Eleanor olhou pela janela. Lá fora, a vida continuava. Mas ela não tinha mais medo.
Ela tinha seu pai. Ela tinha sua filha. E ela tinha a força que descobriu dentro de si mesma. Vitor? Ele perdeu tudo. A empresa. A reputação. As conexões sociais. Ele estava trabalhando num emprego comum agora, tentando reconstruir a vida a partir do zero. Sabrina? A carreira de influenciadora dela acabou. Ninguém queria se associar com ela. Ela desapareceu das redes sociais completamente. Margarete? Ela se mudou para outra cidade, incapaz de enfrentar a vergonha e o julgamento dos círculos sociais que uma vez a adoraram. E Eleanor? Eleanor finalmente encontrou paz. Ela encontrou família. Ela encontrou perdão, não para os outros, mas para si mesma. Porque às vezes, a maior vingança não é destruir aqueles que te machucaram. É se reconstruir tão forte que eles nunca mais possam te tocar. Eleanor olhou para a filha dormindo. Ela sussurrou suavemente. Você vai crescer sabendo o que é amor de verdade. Vai crescer sabendo que nunca precisa aceitar menos do que merece. E vai crescer forte, porque força é o que corre no nosso sangue. Alexander colocou a mão no ombro dela. E ela sempre vai ter a gente. Eleanor acenou. Sempre. Lá fora, o sol brilhava forte. As flores balançavam na brisa suave. E pela primeira vez em anos, Eleanor sentiu algo que quase tinha esquecido. Esperança. Será que o Vitor, a Sabrina e a Margarete mereceram o que levaram? Ou a punição foi pesada demais? Conta pra gente aqui nos comentários. A gente adora saber a opinião de vocês. Se você curtiu essa história de justiça sendo feita, de um pai protegendo a filha, de uma mulher encontrando força quando tudo parecia perdido, deixa aquele like maroto. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. Com aquela pessoa que tá passando por algo parecido e precisa saber que sempre tem esperança. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história dessas. Porque a gente traz histórias que mexem com você, que fazem você sentir, que fazem você acreditar que justiça existe. E olha, se tem uma coisa que essas histórias nos ensinam é isso. Nunca subestime a pessoa silenciosa. Porque às vezes, o silêncio não é fraqueza. É só alguém esperando o momento certo para mostrar quem realmente é. E quando esse momento chega, o mundo inteiro para assistir. Valeu por ficar até o final. Até a próxima história. E lembra, karma não falha. Pode demorar. Mas sempre, sempre chega. Um abraço e fica com Deus. Pessoa com as mãos postas faíscas.